Boa noite! Estou aqui no Instagram antes de pegar o feriado aqui de 7 de setembro, hoje dia 6 de setembro. Estou aguardando pegar o feriado de 7 de setembro para aproveitar. Para aproveitar, mas enquanto não chega o feriado do 7 de setembro para a gente se divertir, cuidado pessoal, amanhã todo mundo tá falando, os astrólogos, tarô, para tomar cuidado se você for sair de casa. Principalmente se você for em manifestações. Cuidado, que pode dar ruim. Então fica de olho, que pode acontecer. Mas eu vou fazer uma live aqui antes do feriador com o doutor Marcos Fernandes. O doutor Marcos Fernandes, ele é veterinário e ele cuida da constelação familiar, da constelação sistêmica, do jeito que você tem que tratar bem o seu animalzinho pet de estimação. Então, daqui a pouquinho, quando ele entrar, a gente vai começar esse papo sobre como que você deve ter o tratamento bom de harmonia entre o seu cachorro e o dono. Bem, hoje, dia 6 de setembro, enquanto o doutor não entra, hoje é considerado o dia do sexo. 6 do 9. Dia do sexo, hoje é o dia do sexo. 6 do 9. E você vai fazer macarronada hoje de jantar? Vai fazer uma pizza? O que você vai fazer hoje no dia 6 do 9? E hoje, sabe, na vibe mundial, voltou a Márcia Fernandes. Hoje não é Márcia Fernandes, hoje é Marcos Fernandes, o doutor Marcos Fernandes, mas a Márcia Fernandes está na rádio toda terça-feira, 10h30 da manhã, toda terça-feira. E o doutor Marcos Fernandes também tem um programa lá, segunda-feiras, todas as segundas-feiras, 3h30 da tarde. Bem, como eu estava falando, como eu trabalho em rádio esotérica, todos eles, horóscopo, astrólogos, tarôs, baralhos ciganos, estão falando para se cuidar do dia 7 de setembro. Porque o dia 7 de setembro vem aí muito macabro. Tem uma tensão no ar. Um negócio que não pode ser muito legal. Então, cuidado com o 7 de setembro. Porque vou agora convidar o meu amigo, o doutor Marcos Fernandes, que já está entrando na tela. Doutor Marcos Fernandes, cadê você? A gente só veio aqui só pra te ver. Cadê o doutor Marcos Fernandes? Caiu? Acontece, é ao vivo. Acontece aqui. Doutor Marcos Fernandes já volta. Mas hoje, como eu estava falando, os astrólogos, tarôs, estão falando que amanhã vai ser um dia perigosíssimo para sair nas ruas. E como hoje não é dia perigosíssimo, está o meu amigo Marcos Fernandes. Boa noite, doutor Marcos Fernandes. Boa noite, Alexandre. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui no seu canal. Muito grato pelo seu convite. Então, te mando um abraço extensivo a todos os seus internautas de plantão no seu canal. Obrigado, doutor Marcos Fernandes. Eu estava aqui falando que a gente trabalha juntos na Vibe Mundial e amanhã tá falando que o dia não é bom para sair de casa. Que amanhã o dia vai ser perigoso de sair de casa. Mas não vamos falar disso e nem vamos falar que é o dia do sexo hoje, 69. Vamos falar de constelação familiar em técnicas veterinárias, que é o seu ramo. Mas antes de tudo isso, doutor Marcos Fernandes, você é formado em o quê? Para as pessoas saberem. Eu sou médico veterinário formado esse ano há 30 anos. Fiz homeopatia como especialidade e também tive outras formações, como psicanálise, constelação familiar e medicina germânica. Medicina. Então vamos lá. O que é constelação familiar para quem está nos vendo? Porque muita gente não sabe o que é constelação familiar. O que seria?
Constelação familiar é uma técnica de tratamento idealizada por um grande psicanalista alemão chamado Bert Hellinger, que tem como função quebrar padrões que nós trazemos da ancestralidade. Então, ela quebra padrões familiares. Ele entende que as doenças, os problemas, os conflitos que nós temos não são nossos. Nós trazemos, honrando avós, bisavós, pais, enfim, membros do sistema familiar. Mas também pode colocar as nossas antigas almas, as vidas passadas, na constelação familiar ou não? Na verdade, não é bem antigas almas. Essas almas estão presentes. Por exemplo, eu perdi já meus 4 avós. Eu represento um pouco de cada um. Por exemplo, eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. E dos 50 do meu pai, eu sou 25 do pai dele, do meu avô, e 25 da mãe, e assim também na relação da mãe, né? Então, eu mesmo estou aqui representando 2 gerações e várias pessoas, né? E o que que é, você falou medicina germânica. O que seria a medicina germânica? A medicina germânica é uma outra técnica que eu utilizo, que também foi idealizada por um alemão, coincidentemente chamado Dr. Hammer, que explica a origem emocional dos sintomas que nós temos. Então, por exemplo, você está com dor nas costas, dor na coluna, dor articular. Isso, para nós, terapeutas, significa uma coisa que está ligada ao teu mental. Então, todas as doenças que a gente tem pode ter relação com a nossa mentalidade. Com, com, com o nosso mental, a gente produz essa doença. Exatamente. Eu li um livro, não sei se você já conhece a Louise Hay, não sei se você conhece, O Poder da Cura. Ela fala justamente isso, que todas as doenças a gente cria no nosso corpo. E é isso mesmo. Quem cria é o nosso inconsciente a partir de conflitos biológicos que nós adquirimos. Esses conflitos vêm de traumas psíquicos, né? Então, por exemplo, a perda de um emprego, a perda de um ente querido. Você pode adoecer em função dessa situação. E a doença nada mais ela tem o objetivo de nos manter vivos. Então a doença é importante. Se a gente não adoecesse, a gente morreria. A gente não aguentaria os traumas psíquicos. Então, uma forma de dar vazão aos traumas que a gente vive e mantendo nós vivos é adoecendo. É um alerta do corpo falando, ó, tem remédio, tem cura, tem remédio. E você estuda isso, o comportamento de nós humanos pros animais, que nós somos diferentes espécies. Você é mais implicado nos cachorros e gatos, não é isso? Exatamente. Como veterinário, eu atendo muito cães e gatos. Mas eu sou um veterinário que atende a família chamada família multiespécie. Então, por exemplo, na tua casa, digamos que tem você, seu pai, sua mãe, um cachorro. O cachorro adoece. Eu não atendo o cachorro, eu atendo a tua família. Porque eu entendo que a doença do teu cachorro tem uma ligação com alguém na tua casa. Ou com a ligação com várias pessoas da sua casa. As esposas que estão vendo, não vale falar que o marido é o cachorro, viu? Não vale, o cachorro... Eu aprendi com o Dr. Marcos Fernandes. Cachorro é cachorro, não pode chamar o cachorro de filho, não é mesmo? Por que Não não, pode. doutor? Então, eu não entendia que era assim também. Por mim, não tinha importância chegar para o cachorro e falar assim: vem com o papai, vem com a mamãe. Mas depois que eu fiz psicanálise, depois que eu estudei constelação familiar, eu entendi que quando eu faço isso, quando eu chamo meu cachorro de filho, eu estou excluindo, esquecendo o pai dele. Então, é por esse motivo. E eu vejo nos meus estudos que o animal enfraquece quando ele sai ou ele se distancia do sistema familiar dele. Então é errado a gente chamar
os nossos animais de filhos. Muito, muito E o, errado. e o que que gera isso no cãozinho ou no gatinho? O que que gera isso? Pelos meus estudos, doenças, problemas, conflitos, emaranhamentos, desequilíbrios, que são potencializados por outros fatores. Não é só isso que faz o animal adoecer. Mas eu tenho visto cada vez mais que esse processo de dar vida de gente a quem não é gente é muito danoso para o animal. Então, a humanização dos animais eu entendo como um fator importante no adoecimento atual. E você estava me contando numa conversa que a gente teve que, por exemplo, eu estou muito irritado. O cãozinho ou o gato, vamos falar o cachorrinho. Falando nisso, dá para falar cachorrinho ou tem que falar cão? Não, você pode falar cachorrinho, você pode chamar ele de meu amor, você pode ser carinhoso com ele, não há problema nenhum. A Não pode questão tratar como filho. a questão é ter o olhar de filho, né? A questão é colocar ele no lugar de filho. Essa é a grande questão. Mas, inclusive, as pessoas às vezes ficam bravas comigo porque falam: nossa, mas eu chamo de filho, o cachorro é meu, eu chamo ele do que eu quero. Não, é lógico que ele é teu e você chama do que você quer. Eu sou apenas alertando que, pelos estudos que eu tenho feito, isso agrava as doenças e predispõe eles a adoecerem mais. Mas é, cada pessoa é tutora do seu animal de estimação. Né? É isso mesmo que eu ia perguntar. Muitas pessoas falam que é dono do cachorro. Por quê? Então, antigamente a gente chamava de dono ou proprietário, né? O proprietário do animal. Eu falava isso direto. Só que a partir de 2015 surgiram pesquisas que comprovaram que o cachorro, os animais de forma geral, têm alma. E por que eles têm alma? Porque eles manifestam sintomas de um indivíduo que tem alma. Por exemplo, angústia, tristeza, saudade. Como os animais têm esses sintomas, então a gente infere que eles têm alma. E eu não posso ser dono de ninguém que tem alma. Né? Eu sou dono do meu óculos, do meu carro, né? Que são objetos. Mas os animais não são objetos. Eles são seres, a gente diz, a ciência diz, seres sencientes. Seres que têm dor de alma. Então eles não podem ter donos. Eu apenas tutelo. Aí vem a palavra bonita, tutor. Tutor é quem cuida. Tutor é quem provém. Né? Então, eu tutelo o meu filho, eu tutelo o meu cachorro. Essa é a palavra mais correta. E se a gente não pode tratar como filho, então a gente não pode dar nomes que a gente tem para os cachorros ou gatos. Isso bate ou não? Bate. Bate sim. Colocar nome de gente em animal é um indício que o teu inconsciente está querendo colocar ele num lugar que não é dele, num lugar de gente. Então, às vezes, a pessoa fala assim, a pessoa chega no consultório e pergunta assim: Dona Maria, como é que chama o seu cachorro, né? Ela fala João. Dona Maria, mas por que João? Ah, não sei por que João. Então, a senhora não sabe, mas eu, como psicanalista, tenho ideia de que a senhora está querendo colocar ele no lugar de algum João. Quem é João para a senhora? Quem foi João para a senhora? Talvez ela nem saiba quem foi, mas foi um tio que ela perdeu em tenra idade, que ela não lembra, né? Um aborto que ela teve, né? Um desejo de ter um filho. Então, tudo isso indica um lugar errado do cachorro. Essa pergunta foi também da Cristina, que perguntou até colocar nomes de gentes nos animais interfere. E o doutor acabou de responder. E, Perfeitamente. a, e geralmente as pessoas dormem com os cães, com os gatos. Interfere isso também na saúde emocional dos cachorros ou não? Ou dos gatos? Interfere não só na saúde dos cães e gatos, mas interferem na qualidade de vida sexual do casal. Eu já atendi vários tutores casados que têm uma vida sexual comprometida, de baixa qualidade, em função do animal dormir entre eles.
e ser difícil retirar o animal do quarto para que eles possam fazer ou ter um contato mais íntimo, mais sexual. Dormir com o animal não é uma atitude tão interessante assim, mas menos grave quando o animal dorme no pé da cama, quando o animal dorme no chão do quarto, quando não interfere na vida do casal ou da pessoa. Aí tudo bem. Eu ia perguntar se fosse solteiro também. Então, se não interferir na vida, não afeta o cachorro em hipótese nenhuma. Você me contou uma vez que o cachorro dormia no casal e o cara levantava para fazer o número um, xixi. E aí o cachorro assumia o lugar do esposo e se e o cachorro não deixava o esposo voltar. Esse caso foi real? Foi real e foi mais de um. Esse cliente especificamente que eu te contei, a tutora deitava na cama no horário de dormir, e aí o marido tinha que deitar do lado dela e depois vinha o cachorro. Se o marido não deitasse antes do cachorro, ou se ele levantasse à noite para ir no banheiro, ele não conseguia mais voltar para a cama. Né? Então, isso é real e foi mais de um caso. Foram vários casos em que as pessoas relatam essa atitude do animal sendo colocado no lugar de marido ou de esposa. Eu não sei se é do teu trabalho isso, mas a Andressa Fábio 30 está perguntando: existe céu dos cães? E quando eles partem, eles vão para algum lugar? Você entende dessa parte ou não? Não sei. Posso responder. Não, isso não é meu estudo, meu foco de estudo. Mas existe um veterinário que não está mais entre nós, ele já fez a sua passagem, chama Dr. Marcel Benedetti. O Marcel Benedetti tem 8 livros falando sobre esse tema. Eu já li alguns. E ele fala de colônias espirituais dos animais. Uma vez os animais fazendo a sua passagem, eles vão para esses hospitais veterinários, são tratados no seu perispírito e eles reencarnam cerca de 30 dias após o falecimento. Ah, eu já Isso, ouvi isso. isso quem fala bem é esse colega médico veterinário espírita, né, que foi criador do primeiro centro espírita animal do mundo, que é aqui em São Paulo, chamado ASEAMA. Né? Então, eu dou crédito dessa fala a esse colega e não aos meus estudos. Doutor Marcos Fernandes, e roupa nos animaizinhos? Colocar aquela sainha, aquela blusinha, no gato e no cachorro, que interfere alguma coisa na saúde mental deles, na vida deles? Interfere. Roupa em gato, nunca, jamais, em nenhuma hipótese. Roupa em Por quê? cão, o gato, quando você coloca a roupa, você limita os movimentos dele. Eu não sei se você já colocou uma roupa num gato, ele cai de lado. Então, Ele não se doutor, levanta. Oi? nós temos que tirar nossa roupa aqui. Nós somos gatos. Olha, somos gatos não felinos. Então, em gatos, nunca, jamais, em nenhuma hipótese. Em cão, é assim. Nós estamos aí com temperaturas muito baixas. Pessoas que moram em casas e o animal dorme no quintal, esse local que o cachorro dorme tem que ser reforçado no seu isolamento térmico, né? E às vezes uma roupa ajuda, mas somente nesses casos. Colocar vestidinho, camisetinha, capinha de chuva, sapatinho, além de beirar o ridículo, isso nada ajuda o animal. Nada. Eu estou falando do animal. Eu estou dando voz a essa espécie que não fala dessa forma. Do ponto de vista das pessoas, pode ser muito interessante, lúdico, faz bem para o emocional das pessoas, né? Só que para o animal, isso não tem nenhuma importância e nenhum benefício. E eu tenho que sair com o meu animal de estimação? Ou tenho que deixar ele em casa, no jardim? Ou eu devo sair com ele? Deve não só sair para passear todos os dias, mais de uma vez ao dia, mas esse animal deve frequentar
o que nós chamamos de creches, que são locais que têm muitos animais. É muito importante para a saúde mental desses animais, emocional, que eles convivam em matilhas, que eles convivam com membros da mesma espécie ao qual eles pertencem. É importantíssimo. E é bom pro cachorro e pro dono do cachorro, né? Que o cachorro volta mais feliz sempre que sai. Aqui em São Paulo tem vários parcões que são destinados para os cachorros brincarem, conhecerem outros cachorros. Tudo isso é muito bom. E a comida? Boa pro cachorro e pro gato. A comida boa para o gato é ração. A comida boa para o cão é comida natural. O que é comida natural? É aquela comida prescrita por um médico veterinário especialista em nutrição que faz uma dieta balanceada utilizando produtos naturais, produtos que não são da indústria. Arroz, batata, frango, carne, legumes, verduras. Esse é o alimento ideal para um cachorro. Não é a comida industrializada. Se você Só quiser, que, pode, só pode falar. que a comida natural somente pode ser prescrita por um médico veterinário. Não é dar qualquer coisa para o animal. Em nenhuma hipótese. A gente precisa procurar um especialista. Se você quiser saber mais sobre o trabalho do Dr. Marcos Fernandes, siga ele nas redes sociais, oficial Dr. Marcos Fernandes, e na Vibe Mundial, que ele tem um programa lá de segunda a sexta, segunda-feira, 3h30 da tarde. A Ângela tá falando arroz, cenoura, frango, fígado. Isso, são alimentos naturais e são esses que os colegas nutricionistas indicam para os animais. A Nicole Jordão, aromaterapeuta, tá falando que os cães dela comem alimentação natural crua, prescrita por veterinária nutróloga. Perfeito, corretíssimo. Existe uma linha da alimentação natural que prescreve alimentos não cozidos, alimentos crus. Essa é uma linha muito interessante, muito próximo da natureza do animal e pode ser utilizada. Então, eu só não recomendo ração, eu só não recomendo comida industrializada. Um animal que come uma alimentação natural tem muito mais saúde do que quem come uma comida industrializada. E dieta cetogênica para o câncer. Isso. Alguns veterinários, isso é utilizado inclusive na espécie humana. Alguns médicos, nutricionistas, nutrólogos, também prescrevem uma dieta especial para alguns tipos de patologia, por exemplo, o câncer. E vamos voltarmos na constelação familiar. Onde você Hum. atua a constelação familiar entre o dono e entre o tutor e o cachorro? Então, normalmente as constelações eu faço quando o animal está doente, quando ele não está bem, quando ele tem algum problema físico ou psíquico. E aí eu vou tentar entender de quem que ele está pegando da família humana o problema, ou de quem ele está representando a exclusão do sistema. E a partir daí eu faço um processo terapêutico com frases curativas para cura, para melhora, para o tratamento do animal. É um processo muito interessante e que traz resultados impressionantes. Mas e se por acaso o tutor vai no seu consultório e continua falando, ô meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho, pro cachorro, o cachorro vai melhorar ou não? Olha, se o tutor continua não só falando, mas olhando para ele como filho, colocando ele no lugar de filho, eu acho que a gente já vai até a página 6 do tratamento. Segundo os meus estudos, quanto mais eu coloco o animal no lugar de animal, mais saudável ele é. Em quanto tempo quanto tempo vive um cachorro em média? Não sei, 18 anos? Quanto menor o cachorro, mais ele vive. Quanto maior o cachorro, menos ele vive. Vamos colocar uma média de 15 anos.
15 anos. E se eu trato um cachorro, nos seus estudos, é claro, um cachorro com filhinho, ele vive menos. Não, creio que ele não viva menos, ele vive pior. Como assim? Nós estamos cada vez mais longevos, nós estamos vivendo cada vez mais, ok? Ok. Mas eu faço uma pergunta: nós estamos vivendo melhor? Vocês acham que estão vivendo melhor, sim ou não? Eu acho que não. Não. Por que a gente não está vivendo melhor? Porque a gente tem câncer, a gente tem diabetes, a gente tem hipotireoidismo, a gente tem uma série de doenças que faz com que a nossa vida não seja boa. Nós somos obesos, nós somos cardíacos, nós somos nefropatas, cardiopatas, hepatopatas. Então, viver muito não significa viver bem. Nós estamos vivendo mais, mas não melhor. Os animais também. Se você dá vida de gente para ele, não é que ele vai morrer antes. Não, creio que não. Mas será que ele vai viver bem? Acho que não. E por acaso uma família que tem muita discussão, muita briga, o cachorro pega esses sentimentos da família ou ele consegue se livrar disso? Ou o que acontece com o cachorro num ambiente com muita discussão, com muita briga, conflitos? Olha, Alexandre, o que eu mais atendo são animais que adoecem por estarem em ambientes insalubres, ambientes disfuncionais, ambientes de brigas, de conflitos familiares. Todos adoecem nesse ambiente. Eu vou te dizer uma coisa que até as plantas adoecem nesse ambiente. Até as plantas são obviamente vivas e permeáveis ao magnetismo, à energia e ao ambiente ao qual elas estão submetidas. Se até as plantas nós sabemos que são sensíveis, e há pesquisas hoje comprovando isso, o que dirá um cachorro, um gato, que vive diuturnamente com o seu tutor? Somos pessoas tóxicas muitas vezes e contaminamos o nosso entorno com nossa toxicidade. Ou não? Então, a nossa energia, ela, quando a gente vibra, uma energia mal ou alegre, isso também vai para os animais, como a planta, mas vai para os animais também. Vai. Então, se a gente está alegre, os cachorros estão mais saudáveis. Agora, se a gente vibra na tristeza, os cachorros vão sofrer também doenças, ou na raiva, tudo isso, não é, doutor? Não tenho a menor dúvida disso. Isso para mim é muito claro. Tem aquela experiência famosa do Reiki, né? Quem lembrar o nome do japonês que fez essa experiência, ele pegava água e jogava fluidos bons, acho que com música, né? E fluidos não tão bons. E ele via a organização molecular dessa água. Gente, se até um copo de água é sensível ao ambiente, o que dirá um cachorro? Como eu falo, né? Comida de mãe é melhor, é porque tem amor, não é? Lógico, lógico. Inclusive, qual a diferença eu ir no supermercado, comprar um pacote de ração industrializada, cortar e colocar na vasilha do cachorro? E a diferença de eu pegar uns ingredientes, matérias-primas naturais e fazer um alimento? Qual que é a diferença de uma mãe comprar uma papinha pronta no supermercado e a mãe fazer um alimento para o seu filho? O que ela está colocando ali? Amor. Na indústria, por melhor que ela seja, e essa é uma crítica construtiva, a indústria tem a sua importância, é óbvio, mas veja, é industrializada. Há amor? Não. Como da mãe? Não. Como do tutor? Não. A Cristina Arakaki, desculpe se eu falei o seu nome errado, falou que é um Masaru Emoto. É ele Pronto. mesmo? Ele, o próprio. O próprio. É o próprio. E quem você trata primeiro? O tutor ou o cachorro? O tutor.
você faz uma terapia com o tutor para ver o que está acontecendo, quais são os problemas na vida dele, e depois, porque curando o tutor, automaticamente você pode curar o cachorro, né? Exatamente. Eu, na verdade, falei que trato o tutor primeiro, porque a primeira conversa é com ele. Mas, na verdade, eu trato dos dois. Se o animal está com dor, está em sofrimento, eu estou ali prescrevendo meus medicamentos da homeopatia para ajudar o animal. Mas, ao mesmo tempo, eu estou informando o tutor. Olha, o senhor precisa melhorar a sua relação com a sua esposa. Essa briga que o senhor está tendo com a sua mulher está refletindo na pele do animal, porque vocês estão em vias de se separar, né? Então, eu alerto que a doença que o animal está vivendo é por conta do conflito que o tutor está vivendo. Esse é o maior tratamento que eu posso fazer. Um casal tem um cachorro e eles se separam. E essa separação é boa, é positiva. O cachorro sofre? Sofre. E como que a gente coloca no cachorro que essa separação foi boa para o casal? Ou não tem como? Bom, primeiro que eu não conheço uma separação que seja boa para ambos. Nunca vi. E eu, como psicanalista, trabalho com casal. O que eu mais atendo é casal que está separando. Sempre alguém vai ter uma dor. E ainda que não tenha dor nenhuma, ainda que, vamos num mundo ideal, que os dois quiseram, tá tudo certo, a dor. A dor, porque é uma separação, porque é uma perda. Ninguém casa para separar. Por melhor que sejam esses indivíduos, há uma dor, há um luto que tem que ser ressignificado. E uma pergunta, todas as perguntas aqui são simples, na verdade. O cachorro entende o que a gente fala? Tudo. Não. Então se eu falar, vem aqui, ele entende o que a gente fala? Ele não só entende o que você fala, mas pior, ele entende o que você não fala. Como assim? A gente já falou a energia que a gente emite, mas o pensamento também? Sim. Você não precisa falar para o cachorro entender. Então eles captam tudo. O cachorro está em conexão conosco o tempo todo. Através de um autor chamado Rupert Sheldrake, que fala dos campos morfogenéticos. Esses campos morfogenéticos podem ligar espécies diferentes. E aí o animal ele sente questões que são nossas, íntimas, que eu não falei. É a Nicole Jordão, a aromaterapeuta, está falando que entende, é capaz de decorar mais de 100 palavras e ler toda a nossa linguagem emocional e corporal. Isso. O animal é um exímio leitor da nossa linguagem facial e corporal. Alexandre, se você tiver um cachorro na sua casa, a forma como você abre a porta do seu apartamento e o primeiro passo que você dá para dentro de casa, o cachorro já sabe como foi seu dia. Dizem que o cachorro é a áurea também, não é? Não sei se é verdade. A gente ouve isso, mas eu não é uma área que eu domino, então eu não tenho estudo sobre isso. E quando a gente vai na casa de alguém e o cachorro começa a latir muito, mas depois de repente ele tá lá nos nossos pés, sendo agradado, ele viu que era uma boa pessoa? Não sei. Não Não sabe. sei a que ponto o animal tem essa sensibilidade de conhecer o bem e o mal. Eu não entendo, não consegui entender isso ainda e carece de estudos para que a gente fale com mais segurança sobre o tema. O Sander tá falando, abraço, eu tenho um pincher, é uma ligação fortíssima. Nossa relação é puro amor e pleno entendido. Incrível. Isso, o Sander, ele ouvinte assíduo da Rádio Vibe Mundial, né? E lá do programa Instituto Marcos Fernandes. Um grande abraço, Sander. Sander, não sabia, a gente conversa, não sabia que você ouvia a Vibe Mundial. Abraço pra você. Você tá toda segunda-feira na Vibe Mundial, 3:30 da tarde. E o que eu ia perguntar?
Sua clínica, aonde que você atende aqui em São Paulo? Eu tenho dois locais de atendimento. Veterinária é no bairro da Moca, uma travessa da Avenida Paz de Barros. E Pode dar o endereço, pessoas. pode dar o endereço. Eu estou na rua São Nicásio, 411, perto do Hospital São Cristóvão. É bairro da Moca. É sempre com hora marcada. E pessoas eu atendo na Vila Mariana, ali no metrô Ana Rosa. É, Lá eu faço psicanálise e constelações presenciais e atendo com a terapêutica da medicina germânica, né? E na Moca eu atendo animais. E se é uma pessoa que mora longe de São Paulo, pode te procurar? Você atende também via Zoom, WhatsApp ou não? Eu atendo gente no mundo todo. Eu tenho clientes nos Estados Unidos, Alemanha, Arábia Saudita, né, Argentina, fora no Brasil, né? Até porque o nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária ultimamente autorizou o atendimento através da telemedicina, né? Como fazem a medicina? Como faz a medicina? Então, se você gostou do Marcos Fernandes, pode procurar ele. A Cristina falou: hoje tem brinquedos que interagem com o tutor. Ele bate a pata e repete em palavras para nós. E qual que é a relação dos brinquedos com os cães ou com o brinquedo com os cães? Como que essa relação é boa? Boa não, é ótima. Isso é um tema interessante. É importante que as pessoas que tenham animais façam o enriquecimento ambiental. O que é o enriquecimento ambiental? É você colocar brinquedos lúdicos, objetos para entretenimento do animal, para que ele possa ter uma vida mais ativa e não ficar simplesmente largado no sofá, no caso dos gatos, ou no caso dos cães, deitado no tapete o dia todo, sozinho, num apartamento fechado, pequeno, sem passeio, sem socialização, sem contato com a natureza. Se na pandemia a gente ficou louco, as pessoas imaginem os animais que gostam de brincar, socializar, captam energia, imagine, não é? O Marcos Rogério está falando: quem diz que o cão é um animal se engana, ele é um mata-borrão energético. É uma esponja a absorver tudo do ambiente, inclusive questões nossas, que também estamos no ambiente. Aliás, todos nós absorvemos questões dos contactantes, das pessoas ao qual nós nos relacionamos. Acontece, Alexandre, que a gente tem mecanismos de defesa, né? E a gente vai sabendo lidar com as pessoas. O animal é como uma criança, né? Dizem que o animal ele tem um aspecto intelectual no máximo de uma criança de 3 anos. Como reage uma criança de 3 anos? Né? Interagindo em contato com toda a dinâmica familiar, né, que está acontecendo ali. Isso que eu ia falar. A gente entra no metrô, na rádio mesmo, ou na rua, a gente sente a energia, a gente tá alegre, de repente a gente fica brabo, mas a gente consegue expulsar essa energia. O cachorro já não, né? O cachorro, ele já começa a ficar debilitado, doente, porque ele é uma esponja. E isso vem a calhar na medicina germânica, não é? Vem, a medicina germânica diz que a gente adoece em função de conflitos biológicos, traumas psíquicos que a gente vive, como perdas, por exemplo. E aí eu fui mais longe. Inclusive, eu acabei de escrever o livro Medicina Germânica Multiespécie, onde eu digo que os conflitos que nós não resolvemos, muitas vezes, vai para o animal, adoecendo-o. Né? Então, o que eu não resolvo na minha vida, sobra para o meu cachorro em forma de doença. Onde que a gente encontra seus livros? Olha, o livro vai ser lançado dia 23/10 na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, 509. É um domingo às 14 horas. Mas quem quiser conhecer o livro, eu já tenho. E só entrar em contato que eu mando pelo correio. E você já escreveu vários outros, né? Não sei quantos, 5?
Não lembro. Não, três. Três. O primeiro livro foi Cara de um, Focinho do Outro, que mostra a relação de semelhança entre o animal e o tutor, um tendo a mesma doença que o outro, né? Tipo isso. Depois o segundo, Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica, aonde eu falo da minha experiência de constelador, constelando doenças, questões dos animais, né? E o terceiro livro é o de Medicina Germânica. E tinha um quadro no Silvio Santos que era o cachorro era parecido com o seu dono. Acontece isso de fato ou não? Ou é só quadro de televisão? Isso é a maior verdade do mundo. Tanto que tem uma frase do inconsciente coletivo, da crendice popular, que confirma isso. Cara de um, focinho do outro. É real. O Sander tá falando que a cachorrinha dele fala com ele pelo olhar. Chego a me emocionar. Bonito de ver essas coisas, né, doutor? É bonito. Essa relação tutor-tutelado é a coisa mais linda do mundo. Olha, se tem uma coisa boa na vida da gente, são os animais em contato conosco. Eu vejo vídeos na internet, né, dos cachorros brincando com as crianças, com os bebês, com quando o tutor tá doente, o cachorro vai lá tentar dar energia porque sabe que a pessoa tá doente ou tá morrendo. E tem até um filme, não sei se você já viu esse filme, que o tutor ele saía da estação, o cachorro tava lá esperando. E Sim, o tutor morre e o cachorro fica lá esperando o tutor. exatamente. É o filme Sempre ao Seu Lado, o Richard Gere. Essa história é muito bonita, né? Eu não vou dar o spoiler, mas quem puder assistir, Sempre ao Seu Lado, com Richard Gere. É lindo esse filme. E mostra o amor entre o ser humano, entre a espécie humana e a espécie canina. Mostra a lealdade dos cães para conosco. Essa mesma lealdade eu peguei no primeiro livro, Cara de um, Focinho do Outro, um conceito de Sigmund Freud chamado identificação. Freud diz que os filhos se identificam com os pais, copiando as questões dos pais, né? E no livro Cara de um, Focinho do Outro, eu mostro os animais se identificando com seus tutores, num amor incondicional, trazendo para eles questões que são dos tutores. A Nicole Jordão tá falando, se ela não se engana, uma história verídica. Doutor, a gente recebeu cartas, nenhuma carta, mas é minhas perguntas mesmo, que eu queria perguntar para você assim, muito culpam a espécie, a raça Rottweiler que ela é brava. É verdade isso? O Não, Rottweiler é bravo? Por que ele não. fica então raivoso? Qualquer cachorro pode ficar raivoso, não? Raiva é uma doença, né? É uma doença, a pior doença que nós temos. Para nossa sorte, ela está completamente controlada em cães nos grandes centros urbanos do Brasil. No entanto, às vezes o animal ele só fica agressivo. Ele ataca, mas ele não tem raiva. Ele não tem o vírus, né? Então a Raiva, agressividade é raiva é a doença, agressividade é o comportamento. exatamente. No caso, a gente está falando da agressividade, do comportamento. Isso é mais uma questão do tutor do que do animal. O cachorro pega a agressividade do tutor e se torna agressivo. Então o tutor tem muita raiva, muita agressividade, muita angústia, muito é aquele que ele quer bater nos outros. E, infelizmente isso contamina o animal e o animal age da mesma maneira do que o tutor. Exatamente. E sobre a medicina germânica referente a nós humanos, você acredita, ou na medicina germânica estuda isso, que a gente pode curar qualquer doença? O Não, nosso próprio corpo consegue curar as doenças sem remédios ou não? não, não consegue não. Muitas das doenças que nós temos, infelizmente, não são curáveis porque os conflitos biológicos não são resolvidos por nós. Nós não somos contra medicamentos, de forma alguma, mas entendemos
que os medicamentos paliam, atenuam, amenizam a dor e o sofrimento da pessoa. A cura vem de um processo interno, de resolutibilidade do tal conflito biológico que fez com que a pessoa adoecesse. Então, o nosso corpo não pode curar todas as doenças que nós adquirimos, não é? Por Poder causa dos, pode. Poder pode, mas nem sempre a gente consegue. por causa dos conflitos biológicos. Esses conflitos biológicos é a mesma coisa que conflitos psicológicos ou não? Olha, de uma forma simples, a gente pode dizer que sim. Eles começam com conflitos psicológicos, mas depois se transformam em doenças físicas, em sintomas físicos. Que falam, né? Muitas vezes, você tá com ansiedade, é o estômago que dói. Você tá com raiva, começa, eu não lembro, com a raiva começa a sumir alguma coisa. Se você tem medo de soltar alguma coisa, cria hemorroida, é isso, não é? Não sei se é isso. Isso. Essa é um estudo da origem emocional dos sintomas. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade, né? E ainda assim, a psicossomática fazendo aí 100 anos, a gente ainda tem dificuldade para entender isso, né? Às vezes chega cliente no consultório com o cachorro doente, eu pergunto, o que aconteceu de diferente com o cachorro? A pessoa pergunta, mas diferente como? Vocês viajaram? Aí a pessoa responde, viajamos, mas o que tem a gente viajar? O que tem? O cachorro viajou com vocês? Não, ele ficou sozinho. Então, mas ele sente isso? Bom, como ele não sentiria? Ele não está morto, ele é vivo. Ele sente tudo o que acontece. E pior que ele sente, ele não entende, né? Você sai de casa, fica 2 dias fora, o cachorro fala, pensa, cadê ele? Não vai vir mais? O que aconteceu? Não é verdade? A gente sabe. O Alexandre sai de casa, né? Ele fala, mãe, vou trabalhar. Beleza, tranquilo. A mãe fala, à noite ele está aí. Isso é o ser humano. O animal não tem isso. E a gente consegue explicar para os animais que a gente vai sair, vai trabalhar, ou não adianta fazer isso? Não adianta. Adianta, os animais, eles entendem sim a nossa, não só a linguagem, mas a nossa postura. Tanto é verdade que o que mais tem são relatos de tutores dizendo assim para mim, cansei de ouvir isso. Doutor, de segunda a sexta, eu acordo, me arrumo e vou trabalhar. De sábado e domingo, o cachorro sabe que é sábado e domingo e eu nem pus o pé no chão ainda. Como é que ele sabe? Aí a hora que acorda. Muitas vezes a pessoa acorda até mais cedo, no sábado e no domingo. Então veja, o animal, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. O animal, ele é extremamente sensível. Ele não é uma mesa, uma cadeira, um objeto que está ali no meio da família, alheio a tudo que acontece a esse sistema familiar. Então, se eu for trabalhar, se eu for voltar mais tarde, a gente vai achar que isso é bobeira. Mas a gente tem que avisar, principalmente, o cachorro. Nessas rotinas, entendo não ser necessárias. Mas, por exemplo, o cachorro vai no veterinário. O que a gente faz? Um gato, eu tenho uma gata aqui. Né? Digamos que eu leve no veterinário. Eu pego a caixinha, coloco a gata lá, tranco a porta, ponho no carro, ela vai chacoalhando, chega no veterinário. A primeira coisa que o veterinário faz é colocar um termômetro no ânus dela, é pegar, é apalpar. Veja, a gente precisa ter mais respeito com os animais. Não é assim que se trata um animal. Um animal, inclusive até comunicando ao animal, você pode comunicar, né? Você não está bem, eu vou te levar no veterinário. Amanhã você vai fazer uma cirurgia. Olha, parece brincadeira, mas eu tenho relatos de clientes que fazem isso com o animal e olha, a cirurgia deu certo, o tratamento deu certo. Eu faço isso no dia a dia de consultório. Quando o cliente chega no consultório, eu sento e converso 1 hora com o cliente. Né? Porque eu sou homeopata, eu preciso saber detalhes da vida, etc.
Depois eu digo assim, enquanto isso, eu peço para o cliente soltar o cachorro na sala, para ele andar, para ele sentir o ambiente. Aí, vamos examinar o animal, senhora? Vamos. Eu coloco o animal, eu converso com o animal. E aí o relato que as pessoas têm é assim, doutor, no outro veterinário ele não se comportou assim. Doutor, eu fiz a mesma vacina que você fez na outro veterinário e teve reação. Por que aqui não tem? E eu digo, e eu sei, talvez seja a minha postura. Então, se você como levar para o veterinário, levar também para tosa, para cortar a unha, para tudo isso, tudo isso. Eu, eu entendo que sim, há que se ter esse respeito maior. Não é, não, como você falou, não é tratar o cachorro como fosse coisa, tratar ele com Você, respeito. você já imaginou você chegar no médico? O médico, sem conversar com você, começa a te pegar, te apalpar, te apertar, te examinar. Não, Coloca o o médico chega. termômetro lá. O que o médico faz? Ele conversa. Alexandre, o que está acontecendo? Alexandre, então vamos examinar você? Vamos. Por gentileza, deita aqui na maca. Aonde dói? Ah, aqui, ó, eu vou palpar com cuidado, você me avisa. Bom, é diferente do que você chegar no médico, ele não fala nada, não explica nada e vai te fazendo um monte de procedimento. Por que com o animal é diferente? Verdade. Tem toda a razão. O animal é totalmente diferente. A gente não trata os animais como deveriam. Não. O Sander tem uma pergunta. Onde ele chega, que existe um animal, sempre ocorre uma sintonia com ele. Até animais que nunca viram ele. Será que eles sentem que o Sander gosta de animais? Ah, eu não tenho a menor dúvida que o animal percebe que ali não há perigo, que ali não há risco para ele, né? Porque o animal tem muito isso, né? Ele fareja o perigo. Opa, tem um perigo ali. Cuidado, né? Agora, quando ele se dá bem com a pessoa, isso mostra que esse perigo está ausente. Como ele sente isso, eu não sei. Exatamente, a gente tem algumas ideias. Campo mórfico, odor. Tanto é verdade que nós temos 10 milhões de células olfativas no nariz. O cachorro tem 200 milhões. Então, a sensibilidade olfativa é muito grande. Então, quando eu estou com medo, eu exalo odores que eles percebem pela sensibilidade olfativa. Então, esse é um caminho que o animal descobre quem é a gente. O que é campo mórfico? Não sei. Campo mórfico são campos de informação. Por exemplo, campo mórfico dos cães. Vou dar um exemplo melhor. Campo mórfico das aves. Você já viu, Alexandre, milhares, centenas de pássaros voando de uma forma sincrônica, como se fosse uma coreografia Já. em que eles... Então, isso é campo mórfico. Quem determina os exatos movimentos, a angulação das asas, da cabeça, do pescoço do animal, é um campo que existe e que cuida de cada espécie animal. Então, nós temos um campo dos peixes, temos um campo das aves, temos um campo dos cães, temos o campo do homem. Isso é campo mórfico. Que coisa, não sabia disso. Dr. Marcos Fernandes, se você não conhece o trabalho dele, você pode seguir ele, é oficial DR Marcos Fernandes. Isso, acertei ou não? Exatamente, oficial DR Marcos Fernandes. Você tem TikTok? Não, eu tenho Instagram. O Instagram? Instagram, que é oficial Dr. Marcos Fernandes, e tem um canal no YouTube, Instituto Marcos Fernandes. Instituto Marcos Fernandes, que você tem um programa de rádio da Vibe Mundial toda segunda-feira, às 3h30 da tarde. E você Perfeito. pode acompanhar no YouTube. Tem 3 livros, tá lançando outro que vai ser de outubro, não lembro mais. Eu tenho 2 livros 2 e estou livros. lançando o terceiro, dia 23/10, que é um domingo, às 14 horas.
na Livraria Martins Fontes, em frente ao metrô Brigadeiro. E os livros passados, quem quiser, como que te procura? Como que acha os livros? Pode entrar em contato comigo que eu encaminho pelo correio, qualquer livro. Né? Vocês digam só. E ele tem duas clínicas, uma na Moca, que o endereço é... Rua São Nicásio 411 E, e no Ana Rosa, que eu atendo pessoas, é Rua Machado de Assis 88. e quem é mais problemático, as pessoas ou os animais? Animal não tem problema. Quem tem problema é o homem. Toda vez. E se você puder deixar uma mensagem para quem está nos vendo, para quem vai ver depois, uma mensagem do Dr. Marcos Fernandes para nós, seres humanos, para a gente respeitar os nossos amigos, os animaizinhos. A mensagem que eu deixo é: se você quer um animal saudável, seja saudável. Somente pessoas saudáveis podem ter animais saudáveis. Somente tutores saudáveis podem ter animais saudáveis. Muitas vezes, Alexandre, as pessoas chegam no consultório dizendo assim: doutor, meu cachorro é muito ansioso, preciso resolver isso. E eu pergunto: e a senhora? Fala: não, eu sou muito ansiosa. Por que a senhora não trata da senhora primeiro? Doutor, Porque o animal, ele vai trazer esse sintoma dela. Então, comece por você a mudança que você quer no mundo. Já falava Mahatma Gandhi. como falaram, que se a gente tudo vibra energia positiva, o mundo vai ser melhor. Sem dúvida, Alexandre. Dr. Marcos Fernandes, muito obrigado pela essa colher de chá. Obrigado pela esse bate-papo aqui. Eu comecei a entender um pouco mais do seu trabalho. Muito obrigado, viu? Alexandre, eu que agradeço. Um grande abraço para você, extensivo a todas as pessoas que participaram da live, que fizeram perguntas, comentários. Um grande abraço para vocês. Abraço a todos e voltamos numa próxima vez. Veja o Dr. Marcos Fernandes toda segunda na Vibe Mundial, ou no YouTube, ou no Instagram. Tchau, pessoal. Abraço.